Você tem curiosidade de entrar nos bastidores mais guardados da Copa do Mundo para dar uma espiadinha e descobrir como as seleções de elite conseguem reduzir drasticamente o número de lesões antes e durante o torneio? Imagina se este segredo você pudesse replicar na sua rotina e virar uma referência no esporte. Pois bem, tenho uma novidade. Sem fazer nada ilegal, eu vou revelar este vídeo em um dos meios que eles conseguem esses resultados e está a seu alcance. Isso mesmo. Bem-vindo no programa Termografia Esportiva da Termocracy. Aqui eu não vou te ensinar apenas a apertar botões de uma câmera ou usar um software automatizado. Minha missão é usar a inovação para alavancar o seu valor de mercado como um profissional diferencial. Eu uno a ciência do corpo humano com a estratégia de negócio que falta para você crescer. Hoje nós vamos focar no assunto do momento, a Copa. Isso mesmo. O assunto hoje é o segredo das seleções da elite na prevenção de lesões. Fica comigo que logo você descobrirá no decorrer deste vídeo como implementar os mesmos princípios das elites na sua rotina. Preste atenção que isso pode ser o diferencial que você precisa para se destacar. Eu sou Tomás Milho, desde 2008 estou trabalhando com a termografia clínica, fundador da Solaterm, empresário neste ramo atual, proprietário da Poliscam Brasil, e uma coisa ficou clara para mim. A grande diferença entre um atleta bom e um excepcional muitas vezes está invisível a olho nu. Está nos ritmos mais profundos do corpo. E hoje vou te revelar como a tecnologia que temos no Brasil está desvendando isso. A termografia infravermelha aplicada ao esporte. Isso mesmo. Temos atletas top e nem as seleções não tem tempo para eles. Calendário apertado, treinos intensos, viagens longas, clima variando. Uma única lesão pode comprometer anos de preparação. Por isso, elas usam estratégias extremamente robustas de prevenção. E eu tenho orgulho de dizer que participo de uma forma invisível em esses bastidores. Hoje, mais de 30 times do Brasil usam minhas câmeras. E até jogadores individuais, como Cristiano Ronaldo, adquiriu sua câmera comigo. O motivo deste? No final você vai entender o meu diferencial. Então, como estava falando, estamos na época de Copa. E claro que o time Brasil não pode ficar fora. Time Brasil, Comitê Olímpico, todos eles usam termografia. É alta performance, não tem como ter erro. E hoje eu vou te mostrar como trazer uma dessas estratégias que eu conheço tão no fundo para você poder implementar. E também para você entender a mentalidade atrás e as práticas que você consegue, mesmo sem a estrutura gigantesca de uma seleção internacional, aplicar no seu dia a dia. Então, gente, antes de uma Copa, existe uma pressão muito alta, né? Porque existe um verdadeiro protocolo de guerra contra as lesões. Então, você vai ter calendários apertados, não vai ter tempo para descanso, você tem deslocamentos, né? Deslocamentos que atrapalham todo o sono, você tem um clima, o desafio do clima muito quente, muito frio, e aí podem surgir vários incômodos imprevistos. Então, o risco de surgir uma lesão é muito grande. E aí, anos se preparando para uma Copa, para um evento mundial, olímpico, são perdidos num instante. Então, aposto que você já venceu isso. Atleta com queixa difusa, sem edema, sem dor palpável, você faz o protocolo padrão, libera o treino e estiramento grau 2 na semana seguinte. A culpa não é sua, meu amigo. Não, porque existe um inimigo que é invisível. E este inimigo invisível você não consegue perceber pela palpação, porque sua mão ela tem a capacidade de diferenciar uma diferença de temperatura entre 2 graus por aí. 2 graus já é muita coisa. Na termografia, a gente fala de lesões que podem começar a partir de 0,3 graus Celsius. 0,3 é muito pouco, a gente não consegue pegar. A gente precisa de uma ajuda. A ajuda é aqui.
um instrumento como este aqui que vai revelar para você. Você pode até usar termômetro, mas termômetro vai ser difícil, né? Onde você vai colocar? Você não sabe onde está a lesão, por isso que você precisa de uma ferramenta visual. E aí, gente, você vai ter uma visão térmica, seria como um raio-x de lesões, isso mesmo. E o custo de eu acho que estou bem pode ser muito alto, né? Então, é que o olho humano não consegue enxergar essa inflamação subclínica. Isso eu espero que seja claro. Profissionais do esporte estão perdendo 5, 10 mil reais por ano em lesões evitáveis porque confiam só no tato e na palpação. É muito raiz, mas infelizmente, raiz não ganha Copa mais. Todo mundo tem tecnologia. Se você não tem, você fica atrás. Quanto isso, então, nos bastidores de uma final da Copa, os times da elite não fazem diferença. Eles não confiam em impressões ou opiniões pessoais. Já usam termografia como triagem obrigatória. E as seleções da elite fazem coisas como monitoramento fisiológico diário, uso de câmeras térmicas e sensores para detectar microinflamações, fazem coletas contínuas de dados para identificar riscos antes mesmo do atleta sentir dor, adaptação personalizada da carga de treino baseada no estado real do corpo, integração entre dados térmicos, percepção de esforço e performance. E aí tem políticas rígidas de recovery guiadas por indicadores objetivos. A individualização absoluta do processo de prevenção. Estas comissões científicas evitam depender apenas de fala do atleta. Estou bem, estou sentindo legal. Elas dependem de dados, eles medem. Agora, o ponto que poucos percebem, tudo isso que acontece nas seleções é perfeitamente replicável usando termografia esportiva no seu dia a dia. Quando você traz esses princípios para a sua prática, você antecipa lesões antes dos sintomas aparecerem. Assim como as seleções fazem com os scanners térmicos, sensores musculares, é a mesma coisa. Você personaliza cada sessão de treino ou reabilitação, porque cada atleta responde de um jeito e a termografia te mostra isso. Se reduz tempo de recuperação com ações mais precisas. A termografia revela exatamente quais regiões precisam de atenção. Aumenta a consistência de performance dos atletas, porque a gente sabe, né? Atleta saudável performa melhor, simples assim. E ganha autoridade ao trabalhar como as seleções trabalham. Você deixa de ser um profissional comum e se torna alguém de alto rendimento, que usa dados. Aí você encanta atletas, pais, técnicos, diretores, porque você passa a entregar a mesma lógica de prevenção usada nas seleções como França, Alemanha, Inglaterra, do primeiro mundo, mas no Brasil também. E isso muda completamente como eles enxergam seu trabalho. Agora vem o mais importante. Como aplicar isso na prática? Exatamente como as seleções fazem. Então, vamos ver então como que a gente pode fazer. Primeira coisa, primeiro passo, qual que é? É o monitoramento diário com base em dados técnicos. Seleções fazem check-ups fisiológicos todos os dias. Você pode fazer também. Preparar seu atleta e uma captação de imagem da ROI. Um clique de 30 segundos. ROI seria a área de interesse. Tá? Você faz uma imagem da pele, onde você precisa. Aí com um clique, você registrou a imagem. Está pronto? Pronto assim. Mapeamento térmico, corporal, você vai ter da área que você precisa na hora. É uma imagem bidimensional que te dá dados, né? E é fácil de interpretar. Aí, se você puder, você faz comparação com dias anteriores. Você faz uma identificação de padrões de risco e a termografia permite isso, né? E ainda se documenta para você apresentar e provar sua decisão para a diretoria, para quem você precisa fazer. Então, este aqui é o passo 1. O passo 2 é o quê? Realizar, né, e identificar aqueles precocemente, identificar precocemente as assimetrias, os hotspots, a fadiga, as disfunções, os riscos, né? Identificar aqueles alertas que indicam que, olha, existe um problema aqui. E as seleções olham para qualquer microalteração, né, que vai acontecer. Tá um minúsculo 0,3, 0,5. Você fará igual. O risco aumenta quando há meio grau, né, de diferença ou a mais
entre os lados bilaterais 24 horas após um jogo, né? Onde o atleta teve uma atividade intensa, né? Aí o risco aumenta. Você pode perceber que existe um hotspot persistente. Isso vai ser o quê? É um alerta de cuidado. O que é isso? Vamos ver, vamos investigar, vamos monitorar. Você vai poder ver padrões de hiporadiância, que é um indicador de fadiga muscular. Mudanças repetidas significam risco de sobrecarga. Isso muda o que você faz no treino daquele atleta hoje. Então, gente, vamos para o passo 3. Acho que está claro, né? A gente consegue ver essa assimetria de forma fácil. Então, o passo 3 é você, depois que você identificou, fazer ajustes imediatos de carga baseados em quê? Nos dados. Seleções não treinam todo mundo igual. E você pode fazer o mesmo. Você pode reduzir a carga para quem um alerta disparou, aumenta a mobilidade, onde a tensão térmica, foca no recovery imediato nas regiões críticas que você detectou. Aí se altera o protocolo de exercício com precisão, porque você sabe aonde focar, não sobrecarregar a área que já está dando esses indícios que vai ter uma lesão, né? E exatamente a termografia vai ajudar você a guiar em todas estas decisões. Então, protocolos de intervenção orientados por dados. As seleções seguem esses protocolos extremamente rígidos e você pode criar o seu. Se você é fisioterapeuta, você faz fisioterapia direcionada, não baseada na minha cabeça. Eu aprendi na escola, ou eu tenho esta impressão. Não, você tem dados. Você faz isso de acordo com isso. Terapia manual das áreas térmicas alteradas. Você pode fazer recuperação ativa, personalizada, individualizar. Individualizar é a palavra-chave para o sucesso profissional hoje. Você vai fazer intervenções específicas baseadas na região. Reavaliação pós-intervenção para medir impacto real. Isso demonstra resultado claro e imediato. E vamos ver então qual é o quarto passo. O quarto passo é o quê? O relatório. Então, uma vez que você tem isso, você tomou as decisões, você tem que criar relatório, você tem que apresentar, convencer de repente uma diretoria. E vamos ver então como é que são. As seleções trabalham com relatórios visuais, simples e objetivos. Você não precisa fazer uma coisa muito difícil, muito pelo contrário. Então, você pode hoje, no próprio celular, aqui no meu celular, eu consigo hoje criar um relatório térmico se eu quiser. Só abrir o aplicativo, certo? E fazer, tendo a imagem dentro, eu consigo criar aqui a minha análise. Simples assim, ó. Tá tudo aqui na palma da sua mão, é fácil. E você pode fazer isso, comparar seletivo, né? Semanal, mensal, né? E você prova o resultado. É assim que funciona. Então, vamos entender um pouco melhor isso? Então, primeira coisa, né? Você pode replicar no relatório a seguinte sentença: antes e depois, destaque térmico em regiões críticas. Você pode dar uma nota de risco baixo, moderado, alto, né? Se você quiser, pode colocar recomendações curtas. Você pode fazer comparação semanal, né? Você pode usar a CIF, se você dominar. Tudo isso soa profissional. Transmite confiança e fideliza atletas. Tudo isso soa muito fora do seu alcance. Fala sério. Que nada. A boa notícia é que o valor das câmeras caiu significativamente este último ano. Nunca a tecnologia de termografia foi tão acessível. Mas com a guerra e toda a instabilidade mundial, isso pode mudar. Então, se está pensando nesse investimento, aproveita enquanto ainda dá tempo. Aproveita esta janela. A termografia esportiva não é futuro, é presente. Na verdade, já está presente há muito tempo. Você que está atrasado. Com uma câmera térmica portátil, você enxerga assimetrias térmicas acima de 0,3 graus. Aí você vai ter o quê? Uma lesão em formação.
você vai ver o quê? Hipertermia persistente pós-treino. É overtraining. Hipotermia em tendão, por exemplo, é o que? Indica fadiga ou degeneração, né, silenciosa. Então, gente, não é difícil, é fácil você hoje adotar a termografia e conseguir entrar neste mundo. Mas lógico, né, que eu tenho aqui que falar que é o segredo, que ninguém conta. Não adianta ter a câmera mais top, mais bababá, se você não sabe interpretar as imagens. Conheço profissionais que compraram equipamentos de 50 mil ou mais e deixaram na gaveta, porque não dominavam os padrões técnicos do esporte. Porque eles não escolheram alguém que capacitasse eles. Porque não é só comprar, né? É simples, mas tem que ter pelo menos uma orientação de como usar. Ou você tem que estudar. Este é outro caminho, mas é um caminho demorado, né? Um caminho custoso. Muitas vezes compensa mais, né? Pagar e ter um curso fácil para você aprender e começar a implementar, economizar tempo. O que é maior moeda hoje? O que é mais importante? É o nosso tempo, gente. Não pode perder. Então, não deixa, né? Eu fico muito triste quando vejo alguém que tem uma câmera que gastou muito caro virar um elefante branco. Por quê? Porque não investiu na capacidade, porque comprou achando que vou levar de fora, vou fazer alguma coisa e não sei o que, comprou tudo errado, tá? Então, quando pensando em todas essas coisas, eu criei o projeto Termocrates. Eu criei o curso de termografia esportiva aplicada, uma solução online prática para que meus clientes pudessem revisar e aplicar na prática os princípios da termografia. Eu não quero que meus clientes sejam meros operadores de softwares automatizados, mas que se tornem indispensáveis no manuseio e na interpretação. Então, gente, agora você que segue no canal, já viu em episódios anteriores a importância da adaptação do clima e da viagem do atleta. Em esta Copa, a previsão não é favorável. Os desafios climáticos podem afetar o desempenho do nosso time. E olha a previsão aqui, é para piorar, né? Vamos orar que não serão esses fatores que impactarão a nossa corrida aqui para a Copa, né? Mas vocês podem ver que os desafios são grandes. Aí as pessoas têm que, né, lidar com uma temperatura legal em Nova York no início, mas depois Filadélfia a previsão é bem quente e Miami, né, muito mais quente. O bom é que a gente brasileiro estamos mais acostumados nesse estresse térmico, né? Mas mesmo assim, né, são coisas que a gente tem que entender. E lógico que termografia pode ser uma ferramenta muito bacana. Que você quiser, a gente tem outro vídeo, né, abordando mais este assunto. E aí você pode tentar esses aspectos. Mas, falando então da elite, né? As seleções da elite não evitam lesões por sorte. Elas têm um sistema de prevenção guiado por dados e a termografia permite que você aplique esta mesma lógica no seu ambiente. Seja isso em clínica, academia, clube ou atendimento individual, domiciliar. Quando você trabalha com termografia desta forma, estratégica, contínua e guiada por dados, você enxerga algo que poucos profissionais entregam. Precisão científica e performance real, com dados. E isso te torna naturalmente um profissional mais disputado, respeitado e valorizado. Então, se você quiser entrar, se quiser levar essas estratégias de elite para a sua realidade, é mais importante. Quero ouvir você. Deixe seus comentários. Qual a maior dúvida que você tem sobre como aplicar esta tecnologia na termografia, né, na sua rotina profissional? É curso de equipamento, é validação científica, é como convencer o cliente. Vou responder os principais. Por favor, coloca aqui para mim. Eu estou aqui para te ajudar, te guiar neste mundo do invisível, onde você não deve estar com os olhos fechados. Quero te revelar este mundo com as câmeras da Poliscan e a capacitação da Termocracy, para que logo você seja mais um case de sucesso na minha trajetória. É um desafio pessoal. O desafio não é só treinar mais, mas chegar ao objetivo melhor preparado. Isso que quero garantir para meus clientes.
Se curtiu esta aula, deixa seu like, compartilha com mais profissionais do esporte, se inscreve no canal. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque na próxima semana nós vamos desvendar outros assuntos sobre parte de termografia bem quentes. Ok? Muito obrigado e espero que vamos ter uma boa Copa. Vamos torcer. Eu poderia ter vestido, né, as cores do Brasil hoje, mas não encontrei minha blusa. Vou ter que providenciar para o próximo vídeo. Espero, né, que a gente vai torcer juntos. Bora, gente. Vamos ver. Muito obrigado mais uma vez.